Olá, amém? Mais uma vez estamos aqui para iniciar o nosso estudo bíblico. Hoje nós vamos falar sobre o perigo da distração e o foco inegociável do reino dos céus. Vamos falar hoje de uma coisa que muitas das vezes não percebemos, mas está fazendo um grande mal para nós. Jesus falou que a distração tem levado as pessoas a se distanciar de Deus. Estão sendo sufocadas, estão sendo espiritualmente afastadas de Deus e não estão percebendo, porque não estão ali percebendo que esse ataque sutil da distração, ele é poderoso, mas muitas das vezes não percebido. Nós ficamos distraídos, o tempo passa, os dias se vão e nós não percebemos que estamos perdendo aquilo que é muito importante para nós, focar no reino de Deus. O reino de Deus é inegociável. Jesus falou que ele tem que estar em primeiro lugar. O reino em primeiro lugar, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então a distração é o maior perigo para nós. Lá em Cantares, no capítulo 2 de Cantares, há um conselho. O sábio, o poeta diz: apanhe as raposas, as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Aí ele está querendo dizer que a vinha estava pronta para frutificar, mas havia um perigo que muitas das vezes não se percebia, que eram as raposas e as rapozinhas, que são extremamente perigosas, porque elas iam fazer o quê? Um dano muito grande àquela plantação. Muitas das vezes pensamos que o maior perigo para a nossa fé está, como se fosse assim, no leão rugir. Como Pedro diz que o leão está ao nosso derredor, rugindo, o inimigo está rugindo como um leão. E nós pensamos o quê? Nos pecados escandalosos, nos pecados que traz grandes escândalos, as pessoas ficam falando a respeito daquilo. Mas o maior problema na nossa vida espiritual está naquilo que nós muitas das vezes não percebemos. É a raposa, é a raposinha que entra e destrói aquilo que é vital para nós, que é a nossa comunhão com Deus. É um ataque constante, porque ela fica dentro da vinha sem ser percebida. E muitas das vezes essas distrações estão na nossa vida e nós não percebemos. Quantas das vezes a gente pega o celular só para dar uma olhadinha, só para ver se havia alguma mensagem, e quando a gente pega o celular para uma coisa rápida, e quando se percebe já passou meia hora, 40 minutos, 1 hora, e tu continua com o celular na mão, distraído. Perdemos um grande tempo com uma pequena distração, porque essas distrações, ela corrói a nossa espiritualidade, ela nos tira o foco, porque o foco é inegociável, nós temos que estar sempre focado no reino dos céus. O apóstolo disse que nós temos que estar olhando, focado para aquilo que está diante de nós, que é o reino, que é a vontade de Deus. E por isso que muitas das vezes a nossa vida não está frutificando, assim como a vinha que é atacada pela raposa e a raposinha, a nossa vida atacada pelas distrações, ela impede o frutificar. E a palavra de Deus diz que nós fomos chamados para frutificar. A distração tem que ser vencida, porque nós temos que ter um foco inegociável, É o foco de estar ligado, olhando, praticando, vivendo o reino de Deus. O maior inimigo da nossa vida espiritual, como mostra o padrão histórico da salvação, não é aquilo que nós pensamos que seria um grande pecado, mas são coisas sutis, que vai devagarzinho, A gente tem muita complacência, é o mudanismo, É a rotina que nós excluímos as coisas espirituais sem perceber, porque o nosso tempo vai embora muito rápido, nós perdemos tempo com coisas que não deveria, e quando nós queremos tempo, nós já não temos tempo. Então lá, Deus sabendo disso,
Deus sempre alertou para a gente manter o foco. Manter o foco é essencial. Lá em Josué, no capítulo 1 do livro de Josué, que nós vamos lançar a mão, Deus diz para Josué, lá no capítulo 1, verso 6, sejam forte e corajoso, seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar a posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado e nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele, dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, não desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Então, quando Deus chama Josué para ele assumir aquela posição importantíssima para guiar o povo de Deus, ele fala: Josué, mantenha o foco na minha vontade, o foco na minha lei, nos meus ensinamentos, naquilo que foi ordenado para você, não foi pedido, foi uma ordem. Então, Josué ele tinha que manter o foco, e isso era inegociável. Era a única forma dele conseguir alcançar o reino prometido, a qual Deus tinha prometido. Então, o maior perigo para a nossa fé não é o que nós muitas das vezes pensamos. Muitas das vezes pensamos que o maior perigo da nossa fé é a perseguição, é o perigo de as pessoas proibirem de falar, de essas coisas grandes. Não é o maior perigo. O maior perigo é as coisas pequeninas, é as coisas que vai devagarzinho nos tirando a espiritualidade, né? A comunhão com a igreja, a comunhão com os santos, a comunhão com Deus. Nós vamos nos afastando. Esse é o maior perigo para a nossa vida espiritual, a distração. Não fique distraído. De Gênesis até Apocalipse, esse é o conselho. Nos dias de Gênesis, a complacência, né, a forma de viver, a rotina das pessoas, a vida delas estava tão envolvida nas coisas naturais que elas não mais se voltavam para Deus. Jesus disse, né, que eles casavam-se e davam-se casamento, comiam e bebiam, e era isso que eles faziam da vida. Eles tinham excluído totalmente a espiritualidade porque eles estavam somente interessados nas coisas naturais, né? É o mundanismo, a mundanidade, a complacência com a rotina. Muitas das vezes nós entramos nesse caminho e não percebemos, passamos dias, meses, semanas, tempos e tempos sem se voltar para a espiritualidade, sem ler a palavra, sem ter um momento de oração. Jejuar, então, nem pensamos, não temos condições, porque temos muitas coisas a fazer. A minha vida está rápida demais, muita coisa, e isso porque você tem um monte de coisa que está te roubando a espiritualidade. As raposinhas estão soltas nas nossas vidas e nós não a pegamos. Por isso que em Cantares fala: apanhe, pegue, tira elas da sua vida. Né? Começaremos esse estudo estabelecendo que existe uma ordem, um padrão para a distração. A distração é algo que, vamos dizer assim, é rotineiro. Está na vida da sociedade, está na vida da humanidade, está no meio da família, está na igreja. A distração hoje é tão exigida que as pessoas querem um culto que a distraia. O culto, ele é para celebrarmos ao Senhor. E hoje, o culto ele tem que ser um lugar de distração. Você tem que ir para se divertir. A sociedade hoje está pedindo até aquilo que tem que ser santo, que se torne algo divertido.
né? Então começamos lá em Josué, no capítulo 1, no verso 9. Ser forte e corajoso. Para você manter o foco, você tem que ser forte, tem que ser corajoso. O foco é inegociável. Na missão, a chave da vitória é seguir o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi forte e corajoso. O foco dele era o quê? A cruz. O foco dele é se entregar, era derramar o seu sangue, era morrer por nós. E ele foi forte e corajoso, ele não perdeu, ele não deixou se desviar do propósito de Deus. Para poder cumprir o propósito, temos que não deixar as distrações, as coisas que nós gostamos, as coisas que nos satisfaz, né? O desejo da carne, a soberba dos olhos, né? Vamos dizer assim, a vontade da nossa carne prevaleça. Temos que focar para não se distrair com aquilo que faz a gente errar o alvo e perder a espiritualidade. A primeira coisa que nós vamos ver é que existe uma missão, há o problema da distração e existe uma ordem. Josué, quando ele foi chamado, ele recebeu uma missão, mas Deus falou para ele, não olhe nem para um lado e nem para o outro. Deus está dizendo que não se distraia, foque na minha vontade, porque essa não foi um pedido, foi uma ordem divina. Quando Deus deu essa missão para Josué, que revelou que haveria coisas que poderiam distrair ele, coisas desse mundo, coisas que aconteceriam, gigantes, inimigos poderosos, numerosos, coisas que ia chamar a atenção dele, tirar dele o foco no reino. E Deus falou assim, não olhe nem para um lado nem para o outro, nem para as facilidades e nem para as dificuldades. Não deixe nada te distrair. Por quê? Porque a palavra de Deus não apenas emite alertas, né, como nos dias de Noé. Ela também nos oferece um manual claro para a gente manter o foco e ter um coração preparado para poder lutar. Porque se você entrar na batalha distraído, com o foco errado, a batalha vai se tornar o lugar mais perigoso para você, para nós. Então, o grande exemplo de uma mentalidade focada é encontrada na missão de Josué. Diante de uma missão monumental, ele tinha que vencer inimigos poderosos, muito mais numerosos, muito mais bem armados, né, muito mais fortes, cidades fortificadas. Deus deu a ele e exigiu uma postura. A postura de quê? De vigilância. A vigilância é o oposto da distração. Deus falou para ele, vigia, não se distraia, não olha para um lado ou para o outro, mantenha um foco na minha vontade, medite na minha palavra, relembre ela, consulte ela sempre, tenha ela sempre em suas vistas, para que você possa conseguir o sucesso, para você ser bem-sucedido, para que você vença os seus inimigos. Ele disse, ser forte e corajoso. A postura de ser forte e corajoso é a postura que nós temos que ter diante da ansiedade. A ansiedade, ela vamos dizer assim, algo como se fosse um veneno para tirar as nossas forças, para tirar a nossa coragem. E quando nós mantemos focado naquilo que Deus quer, nós vencemos. O foco é o remédio contra a ansiedade, o medo. Quando mantemos o foco em Deus, na palavra de Deus, nós vencemos os nossos medos, vencemos as nossas ansiedades, porque estamos sendo fortes e corajosos. E outra coisa que ele diz para Moisés, para Josué, ele diz, medite na minha lei, que é a postura para vencer a cegueira da rotina. A rotina, ela causa cegueira em nós. Nós começamos a fazer as coisas, começamos a fazer no automático. E daqui a pouco nós vamos excluindo as coisas
que nos faz bem e começamos a colocar coisas que nos faz mal. Então a rotina, né, ela faz com que você vai perdendo tempo para ficar com Deus e querendo cada vez mais tempo para fazer as suas coisas, os seus desejos, as suas vontades, a consciência da carne, né, os desejos dos olhos. Ele é um ladrão de tempo. E nós temos que vigiar. E como eu faço isso? Não apartar da sua boca, do seu pensamento, a palavra de Deus. Ele fala para Moisés, o livro da lei. Quando ele está falando o livro da lei, está falando a palavra de Deus. Por quê? Porque a cegueira da rotina, ela é como se fosse algo que vem para nos sufocar. Lá em Mateus capítulo 12, eu queria que você fosse comigo lá em Mateus capítulo 12. Né, é Mateus capítulo 13, desculpa, capítulo 13, verso 22. Olhei rápido ali para referência. Mateus 13, 22 diz assim: as que caíram entre os espinhos representam os outros que ouvem a mensagem ou a palavra, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. Então, quando nós, né, começamos a deixar a rotina, a viver somente pela rotina dos nossos desejos, das nossas vontades, essa rotina sufoca a palavra de Deus. Nós nos afastamos. Por quê? Porque começamos a colocar prioridade naquilo que não tem a prioridade. A prioridade tem que estar em quê? Jesus falou assim, né, que o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então ele colocou algo como prioridade única. Não tem nada do lado do reino dos céus, não pode ter. Muitas das vezes nós temos. E essas coisas que está próximo, ou junto, ou até acima do reino de Deus, está sufocando a palavra de Deus em nós. E isso faz com que nós se afastamos da espiritualidade. E temos também que ter o conhecimento da missão. O conhecimento da missão nos ajuda a ser bem-sucedido. Porque nós, quando conhecemos qual é a nossa missão é ser luz e sal nessa terra. Nós somos chamados para brilhar, para viver, para demonstrar aquilo que Deus é em nós. E quando nós perdemos o foco nisso, né, começamos a ter aqui a autossuficiência. Começamos a querer mostrar para as pessoas como nós somos espertos, como nós somos prósperos, como nós somos bacana. Começamos a querer mostrar para a pessoa a nossa capacidade de conquistar, de ter, de fazer, de se vestir, de aparecer na rede social. Isso é autossuficiência. Nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para demonstrar Cristo em nós, esperança de glória. Então Jesus ele tem que se manifestar em nós, na nossa forma de viver, naquilo que nós priorizamos. As nossas prioridades é uma demonstração que estamos com o foco no reino ou não. Qual é o padrão de distração na história da salvação? Na história bíblica, vamos dizer assim, a cegueira da rotina, ela é a distração inicial com a complacência da normalidade. Uma vida normal. As pessoas hoje estão indo muito atrás de ter uma vida normal, sem problema, com as coisas que todo mundo tem. Estamos muito focados em prosperidade, em conforto, em satisfação. E isso foi o foco de uma sociedade que Jesus falou que estava focada errado. Em Gênesis capítulo 6, né, o foco da humanidade estava o quê? Naquela rotina contínua que acaba se tornando uma maldade. Por tudo aquilo que nos afasta de Deus é mal. Então eles comiam, bebiam e casavam-se e faziam aquilo que era rotina, era normal, era natural. E eles estavam, não sem perceber, sendo absorvidos, né, pela a maldade do tempo presente deles. E não perceberam que Noé, ao construir a arca,
ele estava pregando a justiça de Deus. Ao construir a arca, ele estava falando que todos que não estivessem na arca, a arca era a vontade de Deus, pereceriam. Então Deus levou para dentro da arca tudo aquilo que ele queria. E ele queria o quê? Que as pessoas se voltassem para ele. E toda aquela sociedade se perdeu. Por quê? Porque eles não perceberam, eles estavam distraídos em satisfazer a eles mesmos, a viver para eles mesmos, sem perceber que eles não foram criados, nós não fomos criados para viver para nós mesmos, nós fomos criados para a glória de Deus. Em Mateus 24, Jesus falando a respeito disso, ele diz, lá no capítulo 24, verso 37, Jesus diz assim, quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Qual era o tempo de Noé? Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia a sua rotina de banquetes, festas e casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então as pessoas estão seguindo a rotina. A rotina, ela é um perigo. Ela pode se tornar até uma idolatria, autossuficiência, uma infidelidade ativa. A distração aqui é buscar a segurança fora do Senhor. A rotina tem levado as pessoas a fazer isso, né? Quebrando uma aliança. E eu não estou falando do mundo, eu estou falando da igreja. A igreja está excluindo Deus da sua vida, achando que colocou Deus na sua vida porque ele vai no culto e canta o hino, ele dá o dízimo, e a rotina da vida dele não tem nada a ver com a espiritualidade, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver com a vontade de Deus. E isso faz com que nós ficamos com um desejo de voltar à velha vida. Israel, quando ele saiu do Egito, lá em Êxodo capítulo 16, né, eles estavam o quê? Na nostalgia, eles estavam com saudade do conforto, da comida, eles estavam com saudade de ser escravos. O desejo deles estava tão grande pelas coisas que eles não perceberam que aquilo era uma vida de escravo. Assim como no tempo de Noé, assim como no tempo lá do Êxodo, quando o povo saiu, o povo estava confiando em coisas naturais, desejando e se movendo somente pelas coisas desta vida. Em Isaías 31, verso 1, diz que a dependência arrogante dos recursos do poder humano, confiar, né? Lá em Isaías 31, Isaías estava falando que o povo estava confiando que Babilônia não ia vencer eles, que Babilônia não ia derrotar eles. Eles estavam protegidos porque eles fizeram aliança com o Egito. O Egito tinha muitos carros, muitos cavalos, muitos cavaleiros, tinha muitos soldados, e eles compraram uma aliança com o Egito para o Egito proteger eles da Babilônia. Tanto o Egito quanto Israel foram destruídos pelo povo da Babilônia. E Deus falou para eles, não confiam. Porque muitas das vezes nós não queremos um compromisso com Deus e achando, né, que podemos ter as coisas de Deus sem ter Deus. E isso faz com que as distrações ganhem um grande poder dentro do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma. Isso leva a gente ao sufocamento espiritual e moral. A distração, ela anula a palavra que está trabalhando em nós. A palavra de Deus, ela trabalha em nós. Em Hebreus diz que ela penetra e vai a ponto de dividir. Ela faz algo que nenhuma outra ferramenta pode fazer. Mas quando nós ficamos presos às coisas que nos distraem da espiritualidade, às coisas que nos distraem da comunhão dos santos, as coisas que nos distraem de viver uma vida para Deus, nós não entendemos que isso está sufocando a nossa espiritualidade e a nossa moral. Aqui em Mateus nós lemos, mas lá em Lucas 21 diz assim, Lucas 21, vai comigo lá.
Lucas 21, 34. Tenham cuidado, Jesus falando, não deixe o seu coração se entorpedecer com farras e bebedeiras, nem com as preocupações desta vida. Não deixe que esse dia os pegue desprevenido. Qual o dia? O dia em que Jesus vai chamar aqueles que vão ouvir, porque o distraído não vai ouvir. Quem estiver distraído, né, nessas coisas que é ansiedade, cobiça, egoísmo, que é a bebedeira, que é a comelância, que é a satisfação carnal, né? Essas coisas ela distrai e ela carrega, ela pesa o nosso coração de uma forma que nós perdemos a capacidade que Deus nos deu de ter contato com Ele, de ter intimidade com Ele, de estar sentindo Ele conosco, ainda que passamos pelo vale da sombra da morte. Tu estás comigo, essa certeza é aquele que está com o coração preso no reino dos céus. Então, isso acontece com quem? Com quem tem comunhão com Deus. Quando nós olhamos a história bíblica, encontramos o rei Davi em 2 Samuel, no capítulo 11, do versículo 1 ao 4. Né? Davi, ele negligenciou o seu dever. O povo, os seus soldados e os homens saíram para a guerra, porque estava a Bíblia, nessa passagem, diz que estava no tempo em que os reis saíam para a guerra. E o que é que Davi era? Um rei. E o que é que estava dizendo? Que os reis saíam para a guerra. O que é que Davi fez? Ficou no seu palácio e mandou os seus soldados. Estava distraído. E nisso, o que é que levou ele? Davi ficou olhando para a mulher de Urias e acabou cometendo um adultério, depois um assassinato. Foi só se afundando porque ele estava distraído. A ansiosidade, ele estava ali à toa. Ele não estava fazendo aquilo que ele deveria fazer, que era estar na batalha. E quando nós desistimos de batalhar espiritualmente, quando nós não mais queremos meditar, não queremos mais ler, não queremos mais orar, não queremos mais jejuar, queremos somente cantar, que cantar é legal, vou para a igreja, eu canto, eu vou para a igreja, eu só quero fazer as coisas legais, só quero fazer as coisas que me divertem. Aquelas coisas que incomodam, que me constrange. Se o pastor pregar uma palavra mais forte, eu não quero nem ouvir. Não gostei daquela palavra, não gostei daquele estudo, porque está confrontando. Aí, o que acontece? A pessoa, apesar, como o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, que conhecia Deus, que servia a Deus, que venceu batalhas com Deus, estava agora fazendo o oposto. A ponto que Deus enviou o profeta, e quando o profeta revelou tudo para ele, aí que ele caiu em si, estava sendo sufocado pelos seus desejos, as suas vontades, estava espiritualmente falido, moralmente caído. Assim também aconteceu lá em 1 Reis, capítulo 13, o profeta que saiu de Judá, o profeta foi morto por um leão, por desobedecer uma ordem direta a Deus. Deus falou para ele, vai lá em Judá e profetiza, diz isso, ele foi lá. O rei não gostou, mandou prender ele. Quando o rei estendeu a mão, a Bíblia diz que o rei ficou com a mão paralisada, não conseguia mais se mexer. E na mesma hora o altar, conforme ele tinha falado, que o altar ia rachar, que aquele altar era um altar de sacrifícios, vamos dizer assim, mundanos, sacrifícios, né, para deuses estranhos. Aquele altar se rachou, quebrou e caiu. E o rei pediu misericórdia, pediu para aquele homem de Deus orar por ele, aquele homem de Deus que estava ali, cheio de autoridade, cheio de poder, com a presença de Deus, foi lá e orou, e o rei voltou, e o rei falou assim, vem comer comigo. Ele disse, não vou, porque Deus falou para mim não comer e nem beber nessa terra. Eu tenho que ir embora para a minha terra. E foi. Mas ele se distraiu. A Bíblia diz que quando ele estava sentado debaixo de uma grande árvore, veio um profeta velho e falou para ele, olha, vamos lá para minha casa, vamos comer e beber lá. Aí ele disse, não, eu não posso ir. O profeta disse, não, pode. Deus revelou para mim que você podia ir. Quando nós ficamos distraídos, somos enganados.
E por causa daquele engano, e por causa de ter feito aquilo que era contrário à vontade de Deus, por ser enganado por mensagem errada. E a distração faz isso, nós estamos acreditando em mensagens antibíblicas de pessoas que estão falando em nome de Deus porque estamos distraídos, não estamos mais meditando, pensando, orando, estudando a palavra de Deus. E aquele profeta foi atacado pelo leão e foi morto. Também encontramos Jonas, outro que está distraído, no capítulo 1, no verso 3, né? Jonas se rebelou contra Deus por causa do seu ego. Os seus sentimentos, a sua vontade foi maior do que obedecer a Deus. Ele não conseguiu colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, porque ele estava ali, né, focado nos seus próprios sentimentos. E por causa disso não teve misericórdia de quem Deus estava tendo misericórdia. Muitas das vezes nós estamos só pensando nos nossos sentimentos, apesar de ser Jonas, era um profeta de Deus. Davi era um homem de Deus. Aquele profeta de Judá também era um homem de Deus. E o perigo é nós que nos dizemos ser filhos de Deus. Eu tenho uma carteirinha lá da igreja, eu sou dizimo, eu vou todo domingo, eu dou glória a Deus. Mas se a tua mente não estiver focada no reino, se o teu coração não estiver focado no reino, você está se afastando, está sendo sufocado. E a palavra de Deus diz que os desejos, a vontade, as nossas ansiedades sufocam a palavra. E a palavra que fica sufocada, ela não produz frutos. Também encontramos o quê? Os discípulos. Os discípulos também, na sua ambição carnal, não conseguiram perceber que Jesus chamou eles para servir e não para ser servidos. Eles foram chamados para transformar o mundo, não para ser enriquecido, não para ter uma posição. Eles estavam pedindo, Senhor, quando tu vir no teu reino, deixa eu ficar à tua direita. Eles estavam com ambições carnais. E Jesus repreendeu eles e mostrou para eles que eles foram chamados para um sacrifício e para servir. Também encontramos o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 12, do verso 7 a 10, né, ali é o relato do espinho na carne. O apóstolo Paulo falando que ele foi-lhe colocado um espinho na sua carne para que ele não ficasse soberbo, para que ele não perdesse o foco, porque a soberba nos tira do foco. A soberba, ela nos distrai. E ele falou assim, olha, para mim não me ensoberbecer por causa da grande revelação que eu recebi, foi-me colocado um espinho na carne para mim não perder o foco, para mim não se desviar. E muitas das vezes nós não percebemos a soberba espiritual por causa de algo que nós já fizemos, de algo que Deus nos deu. Nós estamos se sentindo autossuficiente e Deus vem colocar um espinho na carne para a gente se lembrar que somos pó. Então, os apóstolos definem que a distração como uma questão de lealdade e amor são incompatíveis. O que eles falam? Em Tiago, capítulo 4, Tiago diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Na verdade, é uma traição. O mundo quer nos distrair, quer nos fazer amigo dele. Como ele quer nos fazer amigo? Oferecendo para nós coisas que a nossa carne se deleita, se satisfaz. Então ele fica tentando, com a soberba da carne, o desejo dos olhos, a consciência dos olhos, para nos enganar. Em 1 João, o outro apóstolo falando, em 1 João, capítulo 2, do verso 15 a 16, ele disse, o amor ao mundo se manifesta na consciência da carne, a consciência dos olhos e a soberba da vida. Então ele disse que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele está falando para ele, não se distraia com essas coisas da carne, esses desejos dos olhos, essas coisas que o mundo nos oferece.
Não deixa isso tomar prioridade na sua vida. Não se mova por as coisas naturais, se mova pelas coisas espirituais, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. E qual é o modelo único, né, que nós podemos seguir? É Jesus. Jesus Cristo. Né? Ele não se distraiu, ele não deixou a mundanidade, né, que é o nosso maior perigo, de tirar ele do foco. Ele é, vamos dizer assim, ele é o modelo perfeito para a gente ter um foco inabalável, uma obediência absoluta aos propósitos e planos de Deus. Jesus, ele resistiu todas as coisas, resistiu à tentação, e isso é fundamental para nós, resistir à tentação. Nós temos, assim como Jesus ele enfrentou, nós também enfrentamos, e nós temos que aprender com Jesus. Aprender com ele, né, a resistir, a não ser aquele que provém as coisas. Nós ficamos querendo prover aquilo que Deus é que prover para nós. Né? A provisão própria, essa é uma distração que tem levado muitos a trabalhar incessantemente, excluir totalmente as coisas espirituais da sua vida. Eles estão só focados em trabalhar, em ganhar, em ter. Né? Por quê? Porque ele não quer ter necessidade, ele não quer ter fome, ele não quer encontrar qualquer dificuldade. E isso faz com que ele perca o foco. Jesus ele foi tentado nisso quando ele teve fome. Satanás falou para ele, lá no capítulo 4 de Mateus, no verso 4, se tu és o Filho de Deus, mande que essa pedra transforme em pão. Mas o foco de Jesus não era, né, a provisão própria, ele estava esperando a provisão de Deus. Por isso que lá no final desse capítulo diz que os anjos veio da onde? Da parte de Deus. Deus providenciou o pão. Então Jesus ele está esperando, ele está nos ensinando a descansar em Deus, a esperar que Deus vai providenciar para nós tudo que nós precisamos. Ah, mas eu, pastor, então não preciso trabalhar. Todos nós temos que trabalhar. O apóstolo Paulo falou disso, aquele que não trabalha não coma. Mas o foco da tua vida não tem que ser o trabalho, o foco é o reino. O trabalho é uma consequência que Deus vai te abençoar através disso. Ele também disse que disse não ao poder da riqueza. Quando Satanás falou, aposte diante de mim, porque eu te darei todos esses reinos, são meus e eu te dou. O reino é riqueza, o reino é poder, o reino é condição, é a pessoa poder fazer o que quiser. Eu vou te dar o poder de você viver com tudo o que você que deseja. Mas isso não tem que ser a prioridade, a riqueza, o poder. Não pode ser a prioridade da nossa vida. A prioridade da nossa vida tem que ser aquilo que Jesus falou assim para Satanás: adorarás somente o Senhor, seu Deus, porque a riqueza se torna um Deus. A prosperidade tem se tornado um Deus, e isso tem se tornado um Deus tão poderoso que está dentro de muitas igrejas. O púlpito de muitas igrejas pertence agora à riqueza. Já se fala de prosperidade, de dinheiro, de poder, de coisas que desejam o coração do homem. E muitas das vezes também, uma das tentações é o status, é o orgulho. Né? Quando o Satanás fala assim, olha, se lança daqui para baixo, né, para que se você é filho de Deus, você não vai morrer, você vai ter uma aparição, todos vão ver que você é o filho de Deus. Então você vai ser aclamado, vai ser adorado por ser o Filho de Deus. Jesus falou assim, não tentarás o Senhor teu Deus, porque ele não estava preocupado com status, ele não estava preocupado com aplauso, ele não estava preocupado em que as pessoas concordassem com ele. Jesus é o desejo do coração dele, a forma de viver dele era fazer a vontade de Deus. Isso é libertador. Isso nos liberta da distração deste mundo. Porque Jesus, ele estava com foco no sacrifício. Por isso que Jesus falou assim, quem quer vir após mim?
tome a sua cruz. Jesus está nos ensinando, foque em sacrificar a sua vontade pela vontade de Deus. Muitos querem a vontade de Deus, mas não sacrifica a sua. Isso é natural nosso. Eu sou assim. E muitas das vezes eu vou orar e Deus fala assim, mas essa não é a minha vontade. A nossa vontade ela tem que ser sacrificada e nós não queremos o sacrifício da nossa vontade. E Jesus sacrificou a vontade dele. Quando ele foi orar, ele disse, Pai, se possível for, passe esse cálice de mim. Que era a vontade de Jesus. Mas ele falou assim, mas todavia seja feita a sua vontade. Ele sacrificou a vontade dele pela vontade de Deus. E Deus, ele espera isso de nós. Porque a vontade do homem é ser popular. Jesus, ele recusou isso. Em João capítulo 6, verso 15, eles se reuniram e tentaram fazer Jesus rei dele, e ele se desviou dessas pessoas, se ocultou. Quando Pedro falou assim, Senhor, né, veio falar para ele, para que ele rejeitasse o caminho da cruz, ele falou assim, sai para lá, Satanás. Pessoas tentou tirar ele da vontade de Deus, mas ele estava focado na vontade de Deus. Nós temos que aprender, né? Rejeitar, porque muitas das vezes nós queremos o sucesso, queremos ser aplaudido, queremos a popularidade, queremos ser bem visto pelas pessoas, e isso faz a gente rejeitar as coisas que são de Deus. Mas Jesus, ele declarou que ele tinha uma vontade. Ele falou, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 34. Ele falou, a minha vontade é a vontade de Deus. E, na verdade, ele estava falando, eu não tenho vontade. Eu vivo pela vontade de Deus. O apóstolo Paulo disse que nós temos que aprender a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Esse é o remédio contra a distração. Se você focar na vontade de Deus, se nós focarmos na vontade de Deus, sararemos a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, porque esse é o remédio, a vontade de Deus é um bálsamo para nós. Para finalizar, somos chamados à vigilância. Por isso que Jesus manda a gente orar e vigiar. Esse sistema de distração, ele é sutil. Ele vem para nos distrair aos poucos. É como a raposinha que entra lá, né, tentando. Mas nós temos que imitar a Cristo. A Bíblia diz que nós fomos chamados para imitar a Cristo, ser semelhante a Ele. Então, é ter uma vida focada naquilo como Jesus viveu. Como Jesus viveu? Jesus viveu para fazer a vontade de Deus. Para isso, temos que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Mateus 6, 33. Viver sóbrios e vigilantes, como Pedro diz lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 8. E em 1 Tessalonicenses 5 e 6, o apóstolo Paulo também ensina a mesma coisa. Ser, né, vigilante, com a mente clara e consciente que estamos vivendo uma guerra espiritual. E a guerra é essa, Satanás ele quer nos distrair. Porque distraído viramos alvo fácil. Ele vai nos atingir, vai nos derrubar. Para não sermos destruídos, vem a terceira informação, o terceiro tópico, renovar a nossa mente. Como nós já mencionamos, Romanos capítulo 2, 12, verso 2. Como eu faço isso? Não me conformando com este mundo, né? Mas discernindo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eu fique focado na vontade dele, na palavra dele, no espírito dele, numa vida de oração, em comunhão com os santos. Não se afastar daquilo que é realmente uma espiritualidade verdadeira.
Esse estudo serve como um lembrete. De que lembrar de quê? Que a vigilância é o preço da fidelidade. Como eu posso ser fiel? Eu tenho que pagar esse preço. Qual é o preço? Vigiar. Vigiar para não pecar contra Deus. Porque esse caminho é o caminho estreito que Jesus fala. Né? O caminho estreito é ficar focado no inegociável. O inegociável é o quê? É o reino. Né? É a vontade de Deus. O inegociável é você viver como Jesus viveu. Porque o maior perigo para a nossa fé não é os grandes pecados. Davi pecou um grande pecado e Deus o perdoou. O maior perigo para a vida de Davi foi aquilo que ele não percebeu, a distração. A distração, ela tem se tornado para nós, né, uma coisa que tem destruído muitas vidas, destruindo a espiritualidade da igreja, de pessoas. Mas o maior recurso contra a distração é o foco inabalável do reino de Deus. Focar o reino de Deus. O apóstolo Paulo disse que temos que rumar, temos que focar, seguir em frente, olhar para o alto. Isso faz com que a gente vá lá em Atos capítulo 7, no verso 57, no 54. Atos capítulo 7, no verso 54, que conta a história. Eu estou em João, querendo ler Atos. Mas o Gabriel já botou na tela aí já, né, Gabriel? Já está aí na tela. Atos capítulo 7, verso 54. Que diz: aos líderes judeus se enfureceram com acusações de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu Jesus em pé, no lugar de honra, à direita de Deus. Então, o Estevão, ele é para nós, vamos dizer assim, um exemplo em quem devemos focar. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele realizava muitos milagres. Ganhou muitas vidas. Ele era, além de ser um pregador, ele também, movido pelo Espírito Santo, realizou grandes milagres, curou muitas pessoas. E ele era ousado. Ele pregava contra todas aquelas heresias dos fariseus, dos saduceus, daqueles homens que se sentiam os mais sábios, os mais poderosos. E no capítulo 6 e 7 ele prega um sermão que desmonta toda a tese daqueles líderes religiosos, poderosos, influentes, mas aquele homem simples, aquele jovem, cheio do Espírito Santo, prega corajosamente. Então, o mártir de Estevão é a prova viva do ápice de um foco absoluto. Como ter um foco absoluto? Naquele momento de perseguição, né, que estavam ali, eles vieram com tanto ódio que provavelmente Estevão percebeu que aquele momento era um momento final. Eles vieram para matar ele. E ele poderia ter recuado, mas ele estava focado. Porque o foco dele, ele não se distraiu quando ele viu as pedras nas mãos dos seus adversários, o ódio nos seus olhos. Ele viu ali a morte, estava muito próxima, mas ele focou, ele ficou com os olhos fixos naquilo que é real e eterno. Diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E ele viu Jesus em pé, ao lado de Deus, à direita, ao lugar de honra. E o rei, quando ele se levanta do trono,
ele se levanta por dois motivos. O primeiro motivo é quando ele vai para uma batalha. Ele vai guerrear. E o segundo motivo é quando ele recebe alguém que ele quer honrar. Então Jesus em pé, ele estava falando assim, estou em pé para te receber, Estevão, porque você é honrado. E o que fez ele ser honrado? 3 coisas que fez ele ser honrado. A primeira, ele ficou imune à ansiedade e ao medo. Ele não teve medo. Ao ver a glória de Deus e as ameaças terrenas, as raposinhas e as raposas querendo lhe destruir, vendo ali que ele estava muito perto de morrer, mas ele estava cheio do Espírito Santo, que é o remédio direto para os cuidados dessa vida, ele não estava preocupado com a vida dele. Então a primeira coisa que Estevão teve foi imunidade contra a ansiedade e o medo. A segunda foi o foco na pessoa de Cristo. A Bíblia diz que ele olhou para o céu, ele viu os céus abertos e Deus assentado no trono e Cristo em pé ao lado dele. À direita, a visão confirma, é a confirmação do modelo perfeito de Jesus. Jesus é o modelo perfeito. Ele fala assim, Mateus, continua me imitando, que você chega na glória. Por isso que Jesus é o nosso exemplo perfeito. Assim como Estevão, ele estava imitando Jesus e estava pronto a chegar na glória. Nós temos que imitar a Jesus para, assim como Estevão, chegar na glória. Ser recebido com honra. E a terceira coisa foi a certeza da missão cumprida. Estevão não estava mais preocupado. Ele estava cumprindo a missão, ele foi chamado, ele não se distraiu, ele pregou, ele curou, ele se moveu pelo Espírito Santo, ele estava cheio do Espírito Santo, ele fazia, ele praticava a vontade de Deus. Ele não estava preocupado porque o reino estava em primeiro lugar. E quando o reino está em primeiro lugar, as demais coisas, que a glória futura se abriu para ele. Então, todos esses elementos foram colocados diante de Estevão, e Estevão estava pronto a aceder ao céu. A vida de Estevão nos lembra que a vigilância é o preço da fidelidade. A fidelidade, ela tem um preço. E Jesus fala que nós temos que vigiar. Vigiar e orar. A vigilância, ela nos ajuda a vencer a distração, a não deixar as raposinhas, as raposas, os desejos, a soberba da carne, os desejos dos olhos, nos tire a espiritualidade. Nós temos que estar atento. Vivemos num mundo de distração. A distração está aí. E você está numa guerra. E você fica pensando, a minha guerra é contra o adultério, é contra coisas grandes. Essas coisas, elas só vão te derrubar se as coisas pequenas te atingirem. Se a raposinha destruir, entrar na vinha e destruir os frutos, né, os brotos que vão frutificar, aí não haverá fruto. Mas se você apanhar as raposinhas, por isso que lá em Cantares disse, apanhe as raposinhas. Pense nisso. Pense em apanhar as suas raposinhas. O que está te distraindo de uma vida espiritual, de ser cheio do Espírito Santo? Será a tecnologia? Será as suas ansiedades, os seus desejos? As suas tristezas? O que está te atrapalhando? Esse é uma raposinha, uma raposa. Isso é que está te levando para longe da vontade de Deus. Apanhe isso, entregue na mão de Deus e pegue aquilo que Deus te deu, que é o reino dos céus em primeiro lugar, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém?